Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero trazer para você uma reflexão que já é antiga na minha cabeça e eu tô nesse momento lendo um livro chamado A Única Coisa, de Gary Keller, acho que é assim que se explica. E ele trouxe uma reflexão que há muito tempo me chamou a atenção, porque as pessoas fazem isso aqui que eu vou te mostrar, buscando produtividade. Isso está te adoecendo, isso está fazendo um mal para sua cabeça, para sua mente que talvez você nem imagine. Eu estou falando da maldita ideia de ser multitarefa. Primeiro eu vou falar alguns pontos, alguns que eu já refleti há muito tempo, alguns que estão no livro, tá? Muitas coisas aqui que estão nesse livro. Não vou recomendar a leitura ainda porque eu estou no começo, mas só essa ideia do multitarefa eu acho que vale a pena a gente bater um papo aqui. Acho que já vale a pena a reflexão, tá? Quando chegar no final eu te conto se vale a pena você ler ou não. Por enquanto está sendo interessante. E o que acontece? Essa maldita ideia de ser multitarefa faz com que as pessoas se sintam orgulhosas de dizer que, eu sou o cara, eu faço duas, três coisas ao mesmo tempo. Eu escuto podcast no 2x enquanto estou fazendo almoço e na reunião no Zoom. E, cara, não, isso não tá certo. Isso não tá certo, isso não tá te fazendo bem e nada disso que você tá fazendo aí tá saindo bem feito. Reflexões que este livro traz sobre o assunto. A primeira que eu achei sensacional é uma frase de um cara chamado Públio Círio. Diz o seguinte: fazer duas coisas ao mesmo tempo é não fazer nenhuma das duas. Eu acredito veementemente nisso. Então, ele começa a trazer. Ele traz estudos que eu não vou ficar entrando nos, nos pormenores disso, você sabe que eu não curto muito isso. Inclusive, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu sempre falo que eu não gosto dessas coisas de estudos e tal, e pode parecer que eu sou um cara negacionista. Não é isso, tá? A questão é a seguinte: eu gosto da ideia de que existem conceitos que eles valem a pena, independente da ciência aprovar aquilo ali ou não. E tem uma outra razão por trás disso que me faz não querer muito ficar citando, mencionando e aprofundando ideias em cima de estudos, que é o seguinte: eu tenho certeza que se eu entrar aqui no Google e começar a fazer várias pesquisas, eu vou conseguir achar algum estudo que diz que ser multitarefa é bom. Eu tenho certeza. Pode ser um pouco mais antigo, pode ser recente, não sei. Mas se eu caçar, eu vou achar alguém que fez um estudo, que fez uma pesquisa, que descobriu que ser multitarefa aumenta em 250% a produtividade. Da mesma forma que, se eu pesquisar aqui estudos que dizem que multitarefa é uma porcaria, eu vou achar também. Multitarefa não faz nada. Eu vou achar. Então, assim, na minha percepção, estou falando de forma genérica, tá? Podem ter temas que não são assim, mas de forma genérica, é muito viável, é muito possível você achar estudos que defendam duas ideias opostas entre si sobre o mesmo assunto. Então, eu ficar aqui citando estudo atrás de estudo acaba fazendo com que eu esteja argumentando cientificamente para te persuadir a acreditar no que eu estou falando. Eu não gosto dessa ideia. É uma questão pessoal. Então, no caso, o livro ele traz ideias de estudos, ele traz menções de estudos, então eu vou citar, porque está lá, mas eu não vou nem ficar entrando nos méritos dos estudos, etc. Por quê? Porque eu acho que a reflexão por si só faz bem. Então não acredite veementemente em qualquer coisa que eu trago aqui para você, em qualquer coisa que você veja no estudo. Eu acho que você precisa experimentar as coisas, tá? Então, inclusive, no final de toda essa reflexão que a gente vai fazer aqui junto, eu vou te dar três exercícios, três coisas para você testar, para você experimentar, para você ver como que vai melhorar o seu bem-estar mental. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o mito do multitarefa. Nesse livro ele traz, vou ler aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, mas ele traz um cara chamado, ele só colocou o sobrenome aqui no trecho que eu anotei, Nass, Nass.
E o cara dizendo o seguinte, ele estava buscando entender a realidade das pessoas que são multitarefas. Então, entre aspas, eu tinha certeza de que eles possuíam alguma capacidade secreta, disse Ness, mas descobri que os multitarefas são viciados em irrelevâncias. Tiveram um desempenho inferior em todas as avaliações, aqui ele está fazendo menção a esse estudo. E apesar de terem convencido a si mesmos e ao mundo todo de que eles eram fantásticos em fazer várias coisas ao mesmo tempo, eles haviam apenas um problema. Os multitarefas eram simplesmente péssimos em tudo. Existia uma série na Netflix, eu acho que não tem mais, se eu não me engano era Poderes da Mente, Estudando a Mente, alguma coisa assim da mente. E teve um episódio dedicado especificamente a estudar essa ideia de multitarefas. E era muito interessante, esse episódio foi muito disruptivo para mim, porque ele fez várias experiências ali em loco, tá? Se assistir ele fazendo a experiência, ele pegou várias pessoas que se diziam multitarefas de fato e ele começou a colocar essas pessoas para fazerem testes, para fazer exercícios. Por exemplo, o cara dirigia, estava dirigindo um carro aqui num autódromo, num lugar controlado, né? E aí tinha uma van na frente desse carro. E nessa van, dirigindo devagar, e tinha um cara ali na parte de trás da van que ficava arremessando bolas, aquelas bolonas grandonas, assim, aquela coisa de parque. Então ele jogava essas bolas. E no que ele jogava essas bolas, o cara que estava aqui dirigindo o carro, ele precisava desviar dessas bolas. Então, como se fossem obstáculos móveis, né? Então ele precisava ficar desviando desses obstáculos. Enquanto isso, tinha uma pessoa no carona do carro dizendo contas de tabuada, contas simples da tabuada, tá? Raciocínios lógicos matemáticos, falando contas para o cara responder enquanto dirigia, desviava dos obstáculos e fazia as contas. Ele não conseguia fazer, tá? E qual que era a conclusão dessa brincadeira toda, de todos esses testes que eles faziam? É que a gente consegue fazer duas coisas simples. Por exemplo, se eu e você saímos para fazermos uma caminhada juntos, eu consigo andar e conversar com você. Tá? Poderia estar gravando esse vídeo andando. Seria possível. Se eu tivesse que andar e ler esses trechos do livro que eu anotei, já teríamos um problema. Já o ato de ler já é uma tarefa muito mais complicada do que falar. E no caso, dirigir e fazer contas matemáticas são duas coisas que se conflitam. Então, assim, de fato, nós conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas são duas coisas simples. Ouvir um podcast enquanto eu lavo a louça. Lavar a louça é algo muito mecânico. Beleza, você consegue. Não tenha dúvidas de que você vai assimilar muito menos do podcast do que se tu sentar a bunda na cadeira, ouvir o podcast e ficar anotando, ficar escrevendo, ficar dando pause e registrar o que você aprendeu ali. Você está 100% focado na coisa. Não só ouvindo, mas também escrevendo. É outro nível de atenção. Tu vai ser muito mais produtivo, tá? Você vai aproveitar muito mais aquela informação. E isso nos leva ao segundo ponto que eu notei aqui, que é a falsa necessidade de que nós precisamos de muita informação. O que acontece? Nós temos, hoje em dia, é muita informação, é muita notícia, o tempo todo. Se você vier aqui no Google e pesquisar no Google Notícias, só entra no site Google Notícias, vai ter manchete, só de hoje, vai ter manchetes assim, infinitas, muito mais do que um ser humano comum é capaz de ler. A menos que a pessoa não trabalhe no estúdio, não faça nada da vida, fique só lendo notícia. Então, assim, é muita notícia, tá? Eu tô falando de um canal, Google Notícias, apenas isso. Imagina quantos jornais não tem circulação na internet, né? Pelo amor de Deus, hoje em dia não tem, acho que nem existe jornal físico mais direito. Mas olha, imagina quantos jornais, de cabeça que eu me lembre, tá? Valor Econômico, O Globo, Folha de São Paulo, tô lembrando dos grandes, né? Imagina cada um desses sites, G1, todas essas mídias que existem, imagina a quantidade de informações que não sai todos os dias. Essa altíssima quantidade de informação gera em nós uma angústia muito grande,
que é o seguinte: nós temos a sensação de que se você não ver todas essas notícias, se você não ficar de olho em todas as manchetes, em todos os sites, você está perdendo alguma coisa muito importante. E ao perder essa coisa muito importante, você está ficando de fora. E isso é uma coisa que mexe com o nosso senso de sobrevivência. É como se você chegasse na roda dos amigos, na roda das pessoas, na roda do pessoal do prédio que mora junto com você, e eles estivessem todo mundo falando sobre um assunto e você não sabe o que está acontecendo, você está por fora. Isso incomoda a gente. Por quê? Porque nós temos no nosso cérebro, no nosso inconsciente, essa necessidade de estarmos em sociedade. Por quê? Porque nós não somos grandes predadores, né? Se for olhar na natureza, a gente é um bichinho bem inofensivo. Não temos presas, não temos garras, a gente não tem nada, né? Então, para nós sobrevivermos, o que nós fazemos? Nós nos reunimos em sociedade. Então é muito importante, é um instinto quase que de sobrevivência, nós fazemos parte de uma sociedade. E quando a gente está por fora das informações, a gente sente que a gente está por fora da sociedade. E a gente se sente meio nu, meio exposto, meio frágil, tá? Então, estou te dizendo isso para você entender que, cara, isso não é do nada, mas não faz o menor sentido. Eu acho que a gente passou do ponto e muito, tá? Na quantidade de informações que a gente consome. No livro, ele traz um raciocínio que eu achei interessante, que ele fala o seguinte: essa necessidade de informação, ela vem por quê? O que acontece? Não, a questão não é que nós temos tempo de menos para fazer tudo o que nós precisamos, mas a questão é que nós sentimos necessidade de fazermos coisas demais no tempo que nós temos. Você não precisa fazer muita coisa, a verdade é essa. Você não precisa fazer 3 esportes, acordar 5 da manhã, beber 2 copos d'água e, sei lá, botar pepinos na cara e passar creme, fazer... A gente não precisa de muita coisa para ser feliz na vida. Já parou pra pensar nisso? Você não precisa de muito para ser feliz. É o básico. É atividade física, é alimentação equilibrada, é tempo com a família de qualidade, é tempo para você de qualidade, é ter um lazer, é fazer uma viagem no final de semana. Se tá difícil fazer uma viagem agora, tá apertado financeiramente, dá um passeio, vai no parque, dá uma desligada. Se você parar para refletir e faça isso sozinho, sem interferência de outras pessoas, se você parar para refletir, você precisa de muito pouco para você ser feliz. Muito poucas ações são necessárias para isso. Você não precisa fazer tanta coisa assim. Então, pense nisso. Não é que o tempo não é suficiente, é que você está querendo fazer coisa demais. Mude a chave. Depois, ele traz uma ideia também, por último, tá? Esse é o terceiro e último ponto, antes da gente entrar numa conclusão que esse livro trouxe, que eu vou ler também para você. O terceiro e último ponto é que essa ideia do multitarefa, ela não existe. E eu vou falar de cabeça, podendo errar, porque eu não anotei isso, mas eu me lembro que eu li. O termo multitarefa, ele vem da... Não vou falar o ano, porque eu não me lembro, mas é um termo que surgiu para descrever como computadores trabalhavam. Numa época em que os computadores tinham uma potência muito grande para a época, e eles conseguiam fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Isso acontece até hoje, mas olha só que curioso. Eu estou aqui no meu computador, gravando esse vídeo para você, e eu estou usando o Google Chrome. E o Google Chrome, ele é um navegador pesado. Ele exige muito do computador. E eu me lembro que recentemente eu fiz uma atualização nele, que uma das melhorias que ele fez foi colocar abas, quando você abre várias abas no seu navegador, uma das melhorias que ele fez foi pegar essas abas e desativá-las. Ele meio que desligava as abas, já que você não estava usando há um certo tempo. Se você quiser usar, você clica nela, você vai ver que a aba vai estar meio que descarregada. Ele carrega de novo e abre para você usar. Por que eu estou te contando isso? Para você entender que o processo multitarefa, e esse termo se referia aos computadores, ele não é de fato que o computador seja capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, o computador tem a capacidade de alternar entre um processamento e outro muito rapidamente. Então eu estou aqui gravando um vídeo para você.
O que eu uso aqui para gravar vídeo exige muito do computador. Se eu quiser sair desse vídeo e começar a fazer outra coisa, talvez o vídeo comece a travar, porque o computador vai levar a potência dele para outra direção, tá? Se ele aguentar, porque o computador está muito potente. Parabéns, computador. Mas entenda, para o computador é simples essa ideia de parar de fazer isso aqui e fazer aquilo ali. Parar de rodar o programa X e rodar o programa Y. Ele é uma máquina. É muito simples ele fazer essa alteração. E era isso que eram os computadores. E aí que surgiu o termo multitarefa, para designar essa habilidade dos computadores, que no fundo, ele não está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ele está processando duas coisas alternadamente. O que é possível para uma máquina, mas para nós humanos, não é. E aí o livro traz um dado que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Quando a gente está fazendo uma coisa, a gente muda o nosso foco para fazer outra, existe um delay. A gente leva um tempo a mais para conseguir concluir aquela primeira tarefa, porque você parou de fazer ela, deu uma atualizada no sistema e se concentrou numa outra coisa. E aí você terminou essa segunda coisa. Estou aqui gravando vídeo. Vamos supor que minha esposa entrasse aqui e, desesperada, André, o Theo chorou, caiu, sei lá, e eu... Tá, calma. Pera, deixa eu concluir meu raciocínio aqui e a gente já vai pro hospital. Quando eu voltasse, eu ia estar perdido no raciocínio. Eu não ia saber o que eu estava falando. Eu ia levar um tempo para processar e trazer a mente para cá e já estar preocupado com o filho e... Percebe? A gente não consegue alterar a nossa atenção assim tão facilmente como uma máquina faz. A gente tem um delay, a gente leva um tempo. Quanto que é esse tempo? Segundo um estudo que o livro traz, ele diz que o acréscimo de tempo pode ir de 25% ou menos para tarefas simples a até 100% ou mais para tarefas muito complicadas. Preste atenção nesses números. Eu estou falando de você demorar até mesmo o dobro do tempo ou mais para concluir uma coisa, porque você ficou alternando a sua atenção entre essa coisa e uma outra coisa menos importante, menos relevante. O que eu quero te dizer com isso? Você não consegue fazer bem feito duas coisas ao mesmo tempo. O que você consegue é ficar alterando o seu foco entre duas coisas. E o que isso gera? Você vai demorar muito mais para fazer as duas coisas e provavelmente você vai fazer elas menos bem feitas do que se você simplesmente se concentrasse em uma só e mantivesse a sua atenção ali, tá? Para resumir, 3 pontos de resumo do capítulo, tá? Que está lá na A Única Coisa. Primeiro, distração é natural. Não se sinta mal quando você distrair, porque isso acontece com todo mundo. No yoga a gente diz que o alimento da mente é a dispersão. Por isso que é tão difícil meditar, porque a mente ela quer dispersar. Inclusive as pessoas ficam incomodadas com isso. Ah, eu fui tentar meditar e não consigo, eu penso em outras coisas. Ah, parabéns, você é humano. É assim mesmo. Leva tempo para você ficar bom na meditação, tá? E existem outras técnicas do yoga que te ajudam nisso. Segundo ponto, de resumo, o modo multitarefas ele é prejudicial, seja em casa ou no trabalho. Distrações levam a escolhas ruins, erros dolorosos e estresse desnecessário. Exercite a sua habilidade de fazer só uma coisa de cada vez. Isso exige de você paciência e foco. É difícil. Vou te dar exercícios no final disso aqui para você fazer e treinar essas duas habilidades. E terceiro, a distração prejudica os resultados. Ao tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo, você pode acabar não fazendo nada bem feito. Descubra o que é mais importante neste momento e dê a sua atenção total a isso. Toma decisão, tá? É basicamente isso. Você tem que tomar decisões. E vamos lá. Qual que é o exercício que eu vou te sugerir aqui para você fazer? São 3. Seria você... Olha, ó, fui escrever os 3 pontos, que estava faltando um detalhezinho aqui, parei de falar, tá vendo como a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Então, primeiro exercício. Eu vou te indicar fazer um exercício de concentração. Veja bem, não é um exercício de meditação, mas é um exercício de concentração. Como ele funciona? Você vai sentar na posição confortável, pode ser numa cadeira, como eu estou aqui,
ter encosto, ficar relaxado, descontraído, você vai fechar os seus olhos e você vai fazer o seguinte, você vai fazer duas contagens, uma crescente e uma decrescente. Então você vai contar de 0 a 108 e de 108 a 0, ou melhor, desculpa, de 1 a 108 e de 108 a 1. Como assim? Eu vou estar aqui de olhos fechados e eu vou estar imaginando, ó, 1, 108, 2, 107, 3, 106, 4, 105 e assim sucessivamente. Você vai fazendo esse processo. No passado eu fazia esse exercício com 1 e 100, mas a matemática facilitava demais a vida. Então 1, 108 dificulta bastante. O número fica mais difícil de você raciocinar e você tem que realmente se concentrar mais para fazer esse exercício. Quanto tempo você faz esse exercício? Faz 5 minutos. Se você errar, vamos supor, tô lá, 10, não sei quanto que é data, mas sei lá, 10,99, 10,98, putz, errei. Você volta. Começa de novo. 1, 108. 2, 107. 3, 106. E assim sucessivamente. E aí você vai fazendo. A soma sempre tem que dar 109. Então, se em algum momento você achar que você se perdeu, pare e vê os dois números que você falou. Se a soma não der 109, você errou. Volta. E você vê até onde você vai. Fazendo exercício por 5 minutos. Repete isso todo dia. Tá? Você vai perceber que aos poucos você vai conseguir chegar mais longe. Mas você vai chegar mais longe sem pressa. Calma, relaxa. Não precisa fazer um exercício com pressa. Precisa fazer concentrado. Isso é uma dica que eu dou para você, tá? Primeiro exercício para você fazer. Segundo, pausa estratégica no seu dia. Eu falei sobre multitarefa de um ponto de vista um pouco produtividade, porque eu sinto que é isso que a gente busca quando nós estamos sendo multitarefas. Mas eu quero que você perceba que essa coisa de multitarefa, ela é quase que uma doença, tá? Por quê? Porque você quer fazer tudo, sempre, mais de uma coisa ao mesmo tempo. Perceba que você não tem paciência nem para esperar o elevador chegar sem pegar o celular e dar uma conferida no feed. Perceba que você não consegue entrar no elevador e esperar o elevador chegar no andar. Você pega o celular de novo e você mexe em alguma coisa. As pessoas estão andando na rua com a cabeça baixada mexendo no celular. Veja como que isso é quase que pandêmico, tá? Então, o que eu quero que você exercite? Pegue um momento no seu dia, marque 15 minutos. 15, não é 5, hein? É 15. E não faça nada. Sério, nada. Você não tem noção de como isso é difícil. Quando eu digo fazer nada, é você sentar e olhar pela janela. E não fazer nada. Você não vai pegar o celular, você não vai mandar uma mensagem. Se você quiser deitar na cama, você pode, mas você não vai dormir, você fica acordado. Você vai pensar, você vai refletir na vida, você vai deixar os pensamentos surgirem. Você não vai fazer nada. É só isso. É para exercitar a sua paciência. Nós ficamos impacientes. Nós estamos achando que o ritmo acelerado é o ritmo natural do nosso corpo. E não é verdade. Não é assim. O ritmo natural do nosso corpo é lento. O nosso ritmo é o ritmo da natureza. A Lua demora um mês inteiro para percorrer todas as suas fases. O Sol demora um ano inteiro para percorrer todas as suas fases. Quanto tempo demora para você plantar alguma coisa e colher? O ritmo da natureza, ele é mais lento. E nós estamos desconectados da nossa natureza, porque a gente está com pressa, a gente quer tudo para ontem, a gente quer viver num ritmo que foge da nossa natureza, que foge da nossa realidade. E eu estou te dizendo, saia dessa, desacelere. Então, 15 minutos todos os dias, para e tenta fazer nada. Vai ser difícil, mas vai valer a pena. E o terceiro esse é difícil até para mim, tá? É um baita desafio. O terceiro para de assistir as coisas no 2x ou no 1.5x. Como você talvez esteja assistindo esse vídeo agora, acelerado. Cara, para com isso. Sabe por quê? A gente faz isso para quê? Para consumir mais informação. E você não precisa de muita informação. Você precisa de boa informação, informação de qualidade. E qual vai ser essa informação? Depende do seu momento de vida. Há pouco tempo atrás, eu
estava ouvindo um monte de coisas sobre paternidade, sobre ter filhos. Por quê? Porque eu ia nascer, meu filho ia nascer, né? Eu estava preocupado com isso. Então a informação de qualidade para mim naquele momento era ver coisas sobre isso. E aí eu escutava isso o dia inteiro. Antes disso, eu e a Fê tínhamos adotado 2 cachorras. E aí eu ouvia muitas coisas de adestramento de cães. E aí você escuta uns 2, 3, 4, 5 caras diferentes, e aí você tem afinidade com um ou com o outro. Beleza, você escolhe o que você gostou mais e você escuta aquela pessoa. Vai encontrando pessoas que você confia, que você tem sintonia, que defendem ideias que você acredita. E, e fica ali. Escuta essas pessoas, entendeu? Você não precisa consumir tanta informação assim. Você só precisa consumir informação de qualidade. Simples assim. Então, comece a assistir as coisas no 1x, na velocidade que elas são. Não tenha pressa de chegar no fim. Não tenha pressa de ouvir tudo. Treine a sua paciência. Treine viver num ritmo mais lento. Mais lento do que a gente vive hoje, mas é o ritmo natural da vida. Precisa de paciência, precisa desacelerar, mas vai valer muito a pena. Porque é assim que a vida é assim que as coisas são. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a se desapegar, pelo menos um pouco, da ideia de ser multitarefa. Espero que ele tenha te ajudado a pensar em desacelerar um pouco as suas ações, a sua cabeça e a sua mente. E se você quiser levar o seu bem-estar para um outro nível, se você quiser levar o seu autoconhecimento para um outro nível, conheça a comunidade Sattva, onde você pratica yoga com o meu suporte, com o meu acompanhamento. E yoga é algo que te conecta com a sua própria natureza, tá? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima.